Eu acho que a forma mais honesta de começar esse vídeo é dizendo que eu tenho mais perguntas do que respostas. Mas eu acho que a gente tem que começar de algum lugar. Prazer, eu me chamo Rebeca, sou baiana, cozinheira, professora, pesquisadora e agora youtuber. Nunca me apresentei dessa forma, mas é porque eu já assumi que muita gente já me conhecia. Mas agora eu tô tendo alguns inscritos que não conhecem, então eu acho de bom tom me apresentar. Esse talvez seja o vídeo mais importante até agora do meu canal, que é falar sobre a minha pesquisa. Porque quem me conhece sabe que eu tenho falado disso já faz muito tempo, mas eu nunca cheguei a falar o que é essa pesquisa. Talvez eu nem soubesse exatamente o que eu estava fazendo. Eu segui um instinto de que a gastronomia jundiaense ela não é algo tão simples assim de descrever e que talvez não fosse só uma herança que a gente recebeu da Itália, dos descendentes de italianos. Eu sempre tive talvez um ranço dessa história porque a minha história de vida acabou fazendo com que isso acontecesse, né? Eu sou baiana, eu fui muito cedo para o Rio Grande do Sul, então o discurso de que a cultura europeia era superior e eu já ouvi essa história de outros lugares. Foi lá que a gente teve contato com a xenofobia, com o racismo. E quando eu cheguei em Jundiaí, infelizmente isso acabou voltando por causa desse discurso, né? Aqui a maior parte da cidade é descendente de italianos e aí essa questão do orgulho da cultura italiana, e festa da uva e festa italiana. Tudo isso ficou na minha cabeça e ressoando, né, de formas não tão positivas. Quando eu comecei a entrar na gastronomia, porque eu sou formada em letras, mas acabei mudando de área, eu fiquei ainda mais incomodada, porque eu fiquei, poxa, só tem essa gastronomia aqui, como é que eu posso conquistar essa cidade de outras formas? Afinal, eu amo a comida italiana, eu fui formada aqui nessa cidade, então, querendo ou não, eu trabalhei em restaurante italiano e tive muito contato com risotos, com massas frescas, com cordeiro, com todo esse universo aí da Itália, mas eu sabia que pouco tinha conexão com a minha história. Afinal, eu, mulher negra, eu, mulher nordestina, não me identificava muito com isso. Então, como fazer uma gastronomia que você não está muito conectado, né? E aí eu comecei a fazer esse questionamento, Jundiaí, o que Jundiaí tem que possa se conectar comigo? E aí eu fui atrás da história da cidade e percebi que muita coisa não é tão simples assim de se pesquisar. Eu imaginei que eu iria encontrar informações sobre a gastronomia de Jundiaí muito facilmente quando eu começasse a ler artigos, né, sobre a história da cidade. E aí eu me deparei com pouquíssima informação, para além do que eu já sabia. E isso foi me incomodando, porque eu fiquei, poxa, Jundiaí tem um nome, né, que rapidamente descobri que era de origem indígena, tupi, que dá nome a um bagre, né, chamado Jundiá. E depois eu comecei a pesquisar mais e descobri que a cidade, com o tempo, né, com mais envolvimento com os movimentos aqui da cidade, descobri que tinha um clube 28 de setembro, que é um clube de resistência negra, comecei a entender que tinha uma comunidade e da onde que essa comunidade surgiu, da onde que os negros surgiram por aqui. O que aconteceu com essas populações que parecem ter existido? Existem evidências de que elas existiram, mas pouco se fala sobre elas. E eu comecei a me questionar e comecei a ir atrás de informações. Como eu percebi que pouco iria descobrir através de artigos, eu resolvi eu mesma pesquisar e utilizar meus conhecimentos que antes eu obtive lá na Letras, né, estudando Machado de Assis, outra coisa, utilizar isso nessa área gastronômica. Então, comecei uma pesquisa autodidata e aí cheguei a algumas hipóteses sobre a cidade. Primeiro, antes de falar delas, eu preciso falar de alguns fatos, coisas que realmente já estão comprovadas. Jundiaí começa a existir num contexto em que São Paulo não era essa grande potência que é hoje, ainda era muito pobre e não tinha toda essa pompa. E Jundiaí era um lugar de passagem nesse contexto. E quem são essas pessoas que passavam pela cidade? A gente pode falar de alguns grupos: tropeiros, bandeirantes, indígenas, escravizados. Muita gente passava. Por quê? Porque a gente tem que entender que o Brasil ainda não era o que a gente entende hoje como Brasil. Tinha alguns locais
do nosso território atual, né? Que já eram povoados, a Bahia, Pernambuco, que eram grandes potências no momento, né? Que eu estou falando aí, século XVII. Tinha também São Paulo, que estava se desenvolvendo, e outros lugares aí do país, mas ali o centro do Brasil ainda era pouquíssimo explorado e já estava chamando a atenção pelos seus potenciais de oferecer mão de obra, ser indígena, e também depois, né, de oferecer ouro, e deu no que deu em Minas Gerais, o ciclo do ouro, enfim. Então aquele local ali que ganhou o apelido de Sertão, que é esse lugar ainda a se descobrir, Jundiaí era a porta para lá. Então todo mundo que queria ali entrar e conhecer e aproveitar desse universo que ainda ia se abrir para eles, passava, querendo ou não, por Jundiaí. E aí a minha pergunta é, esse local que recebia, mesmo que passageiramente, tanta gente, se relacionava como com essas pessoas? Será que quem vivia lá era influenciado por quem chegava? Será que quem chegava era influenciado por quem estava ali? Será que a comida não tem nada a ver com isso? E eu comecei a me questionar essas coisas. E a gente sabe já que Jundiaí era um local, digamos que de abastecimento para essas pessoas que passavam aqui. Então, se a tropa que estava vindo às vezes lá do sul precisasse de algum instrumento, ou alguma ferramenta, ou algum apetrecho, eles vinham aqui e faziam suas compras. Se precisava parar para dormir, para descansar, eles vinham aqui e descansavam. Se eles precisavam comer, eles vinham aqui e comiam. Então, ela tem esse potencial de oferecer a esses visitantes o que eles precisavam para se suprir e poder continuar a viagem. E aí vem vários questionamentos. Quem é que recebia? Quem é que produzia alimento? Quem é que estava ali cozinhando para essas pessoas? E outras perguntas também surgem. O que se produzia? O que se comia? De onde que vinha o alimento? A gente sabe que Jundiaí era caracterizada por uma agricultura de subsistência. Então a vila, ela produzia alimento para consumo próprio e só o excedente ele era comercializado. Alguns alimentos já são característicos dessa região. Então essas coisas foram começando a me chamar a atenção. Por que a gente sabe tão pouco sobre isso? Aí começam a aparecer a população negra, começa a aparecer a contribuição dos indígenas, começa a aparecer uma população chamada caipira, que por um tempo foi muito marcante em São Paulo, mas São Paulo acabou renegando essa história e deixando essa história para lá para poder dar ênfase à cultura italiana e à cultura europeia em geral. Então, todas essas informações sobre o passado meio que ficaram consideradas como algo a ser superado, como algo que atrapalha um pouco a nossa marcha pelo progresso e pela modernidade, e foi se perdendo o conhecimento sobre tudo isso. E eu acho que agora, gastronomicamente, São Paulo em geral está começando a olhar mais para suas raízes e questionar o porquê que a gente deixou isso para trás. E a Jundiaí fica dentro desse contexto, né? Eu acho que tá mais do que na hora da gente começar a entender qual foi a contribuição do indígena na nossa gastronomia. O caipira, que tem essa herança também indígena, ele foi construído por essa influência gastronômica do indígena. Afinal, o homem branco, para se entender nesse novo território brasileiro, ele precisou da contribuição desses povos para poder entender como se alimentar, quais eram os alimentos que eles poderiam ir plantando e consumindo enquanto viajavam. Então tudo isso tem herança indígena e também tem herança negra. Só que a questão é como que a gente pode identificar essa herança negra nessa história se a gente não tem evidências. Um dos livros que eu li sobre essa gastronomia aqui da região é a Culinária Caipira da Paulistânia, escrito por Marcelo Bastos e Carlos Doria. Esse livro ele é muito interessante porque ele traz receitas, traz informações sobre essa gastronomia caipira. Mas uma coisa que muito me incomodava nele, e a única coisa que me incomoda no livro, ele falar que a gastronomia caipira ela tem participação de dois povos, que é o povo branco e o povo indígena, mas que a presença negra ela quase que desaparece assim nesse contexto. E eu fiquei, nossa, será que a participação negra é tão fraca assim na gastronomia
caipira. E isso começou a me incomodar, porque eu fiquei pensando, isso não é a realidade do Brasil. Claro que, né, São Paulo ainda tinha uma presença muito fraca da população negra, porque São Paulo era uma região muito pobre. Então, os donos de terras, os habitantes de São Paulo não tinham condições financeiras para conseguir custear essa mão de obra que era muito cara para a realidade deles, né? Então, trazer um escravizado lá do litoral e poder custear o preço dele era uma coisa que às vezes era fora da realidade da galera que vivia aqui. Então, a população negra era muito menos presente do que na Bahia, do que em Pernambuco, por exemplo. Ainda assim, a gente tem evidências de que existiam, né, pessoas negras aqui e que pessoas negras trabalhavam aqui. Então eu fiquei pensando, será que essas pessoas não se relacionavam com a construção da gastronomia da cidade? E todas essas minhas perguntas começaram a me incomodar muito. E aí foi que eu tomei uma decisão. Eu peguei o meu conhecimento da academia que eu adquiri estudando Machado de Assis. Eu usei muito material de jornais antigos para desenvolver a minha pesquisa e aí eu pensei, poxa, jornais são fotografias da época, da sociedade da época que você analisa ali. E eu pensei, olha, vou olhar os jornais antigos da cidade e ver o que se tem ali escrito sobre a sociedade da época. Os jornais mais antigos que eu encontrei são jornais ali do século XIX e neles eu comecei a ver que a presença negra realmente era verificada em hotéis, em pousadas, em casas. Então anúncios de vagas em hotéis, de cozinheiros e algo escrito assim embaixo, preferência por cativos, e na época a gente sabe que cativos eram majoritariamente pessoas negras nesse período. Então muito se indica existir essa presença negra nas cozinhas da vila, seja em hotéis, seja em pousadas, Jundiaí como um local de passagem e essas pessoas trabalhando nesses lugares. Então indica-se sim que o negro ele teve uma relação com a gastronomia jundiaiense, ele participou dessa construção. A gente só precisa entender melhor como é que isso se deu. E tem outro ponto também que me chamou a atenção, é que o tropeirismo, ele foi marcado, né, esses comerciantes que às vezes saíam do sul do Brasil e iam vender suas mercadorias em outros locais, e principalmente ali em Minas Gerais, que estava florescendo, enfim. Esses comerciantes muitas vezes eram pessoas escravizadas que estavam ali a serviço dos seus senhores. Então, muitos deles eram negros. Os tropeiros, eles iam passando por locais do país, né, hoje que a gente reconhece como país. Eles iam passando e vendendo suas mercadorias, mas muitas vezes também eles iam parando no meio do caminho para descansar, para se abastecer. Só que a gente percebe que em alguns locais, como Paraná, por exemplo, eles receberam muita influência tropeira. Essa gastronomia tropeira, que é uma gastronomia de consumo nas viagens, então coisas fáceis de se consumir, muita farinha, muito alimento seco, muita carne seca. Paraná é um local que tem uma característica dessa alimentação muito bem preservada. Aí a gente vai olhar a nossa história e a gente vê que a gente não tem registros dessa gastronomia de forma tão presente assim. Mas por quê? Eu já escrevi um pouco sobre isso. A minha pesquisa ela foi apresentada no simpósio do Patrimônio Histórico aqui de Jundiaí e saiu meu artigo sobre o assunto, mas ainda tudo é muito começo, então tudo ainda está muito a se fazer. Mas eu acho que já trazer esses questionamentos e essas hipóteses e essas inquietações é importante pra gente, porque ajuda a questionar, ir atrás de mais informações e, quem sabe, encontrar respostas. A gente também vê anúncios de fugas que os senhores colocavam nos jornais e tinham muitos negros que eram descritos como cozinheiros, como tropeiros, que viviam na cidade, que às vezes fugiam. Então, os jornais são esses locais onde a gente pode encontrar muitos desses resquícios de informações sobre essa população negra que, na minha concepção, sim, há indícios de que eram muito atuantes e que sim, tiveram influência na gastronomia daqui da região. E eu espero que, uma vez que a gente encontre essas respostas,
a gente possa ter um trabalho aí de reconstrução, né? A ideia do que é a gastronomia jundiaense. Como eu falei, eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Acho que um dia elas vão chegar. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizar, eu peço que vocês curtam o vídeo, me ajudem aí compartilhando o canal e comentem também o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.